Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Como é que vocês estão aí durante a semana? Tudo em ordem? Espero que a semana de vocês esteja sendo bastante positiva, bastante produtiva. E hoje nós vamos trazer um tema aqui bastante comentado já por mim, né? Vocês me vêm falando aqui sempre sobre os investimentos em fundos imobiliários. E aí algumas pessoas me perguntaram, olha, como é que funciona, né? Vamos explicar um pouquinho mais sobre isso. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos comentar um pouquinho como é que eu enxergo aqui os fundos imobiliários, dar uma explicação um pouco mais genérica aqui para todo mundo, para que vocês possam entender, conhecer e aí então avaliar o tipo de investimento que vocês podem fazer, também olhando para isso como um horizonte de longo prazo que eu venho comentando com vocês. Então vamos lá, vamos fazer esse bate-papo aqui bem interessante para que vocês possam conhecer um pouquinho então os investimentos em fundos imobiliários. Vamos nessa. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu sou o Henrique e você está no canal Viver de Trade. Se você está chegando hoje aqui, começando a conhecer o nosso conteúdo, né? Caiu por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu já te convido então a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e deixa marcado lá a opção todos. Por quê? Sempre que tiver um vídeo novo, ao vivo ou gravado, você vai ser notificado e você vem participar conosco, tá? Como esse aqui de agora, falando sobre fundos imobiliários. Muito bem, pessoal. Vamos lá então comentar um pouquinho sobre fundos imobiliários. Vamos conhecer esses fundos imobiliários, né? Quais são as características deles, e aí a gente entender um pouquinho como vocês podem pensar no mercado imobiliário como fonte de renda passiva a longo prazo, tá? Então vamos lá. Hoje o nosso layout está um pouco diferente para nossas apresentações, né? Vamos lá para que vocês possam entender um pouquinho como é que são os fundos então. Pessoal, o que é um fundo imobiliário? O que são fundos imobiliários? Na verdade, imagine isso como sendo um condomínio de investidores. Imagine que você e algum grupo de pessoas juntam alguns recursos financeiros, né, para investir em conjunto no mercado imobiliário. Na verdade, esse é o conceito do fundo imobiliário, tá? Um grupo de pessoas que vai se juntar para investir em algum lugar ou em algum imóvel, certo? Muito bem. Esse grupo, então, pode comprar ou adquirir alguns imóveis, ou construir alguns imóveis, né? Melhor dizendo, comprar ou construir alguns imóveis, para alugar esses imóveis e arrendar. Né? Você vai ganhar dinheiro em cima de um aluguel ou um arrendamento que você, junto com os seus investidores lá em conjunto, compraram ou construíram, certo? E esses ganhos são divididos de acordo com o teu investimento, ou seja, com as cotas que você investiu nesse fundo, tá? O que é importante lembrar aqui que o investidor, no caso dos cotistas, ele não exerce nenhum direito real sobre o imóvel, certo? Mas também não responde pessoalmente por suas obrigações. Isso tem que ficar legal. Esta tarefa toda é função do gestor do fundo ou da administração que vai controlar esse fundo imobiliário, certo? Então, temos um gestor profissional ou uma empresa que administra e é responsável por manter e conduzir esse fundo, certo? Muito bem. Uma pergunta que vem sempre também. Este investimento, então, ele é considerado como uma renda fixa ou uma renda variável? Então, como nós estamos trabalhando com mercado de bolsa, né? Então vamos fazer uma leve lembrança aqui. Todos os ativos que se negociam em ambiente de bolsa de valores, eles são considerados renda variável. Então, os nossos fundos imobiliários também são considerados renda variável, apesar de ser pago um rendimento mensal ou semestral. Tá, mas por que isso acontece? Porque ele é considerado uma aplicação, um investimento de renda variável. Porque nós temos inquilinos nesses imóveis e esses inquilinos podem deixar de pagar, ou seja, o imóvel pode se desocupar. Além do que, a cotação do fundo também oscila na bolsa de valores, dada as condições de mercado ou até a gestão da carteira do fundo. Né? A carteira do fundo que eu falo é do gestor do fundo na administração e na gestão dessa carteira. Tá, mas tudo bem então. Vamos perguntar como é que esses fundos funcionam. Tá, então, primeira parte ali, ok. Como é que esses fundos imobiliários funcionam? Há uma variedade bastante grande para os fundos investirem. Ok? O que vai definir o retorno
o tipo de investimento é a estratégia do gestor em relação ao nível de risco que ele vai entrar com potencial retorno para montar, então, uma carteira, para montar um portfólio, certo? E também isso para você vale também. Você também pode pensar nessa mesma estratégia. Que tipo de estratégia você, como investidor, vai adotar em relação a nível de risco e retorno potencial, né? Para que você, então, possa montar o teu portfólio, certo? Muito bem. Dadas essas primeiras impressões aqui, vamos entender um pouquinho quais são os grupos, né, os tipos de fundos imobiliários. Nós temos um fundo chamado que é fundo de tijolo. O que é o fundo de tijolo? Os fundos de tijolo são aqueles fundos aos quais os gestores investem em imóveis reais. Então, ou seja, nós vamos investir num fundo que tem, ou que constrói, ou compra, ou incorpora fundos existentes, fundos reais mesmo, lá, fundos de construções, vamos assim dizer, tá? Como é que a gente ganha dinheiro, então, com esses fundos? Ou como é que o fundo ganha dinheiro com esses imóveis desses fundos de tijolo? Pessoal, com aluguel, né? Então, vamos imaginar que um grupo de empresa, uma empresa que investe em prédios de shopping centers, constrói shopping centers e administra shopping centers. Como é que essas empresas ganham dinheiro? Com o aluguel do espaço do shopping, certo? Muito bem. Tá, tudo bem. Fundo de tijolo parece tudo igual, então sempre é construção, mas pensem o seguinte: há diferenças em relação a esses fundos que operam prédios, né? Ou fundos de tijolo, prédios comerciais. Vamos lá, pensar quais são essas diferenças então. Primeiro, existe fundo que tem vários empreendimentos e existe o fundo que tem apenas um empreendimento, um imóvel. Tá? Então, essa é uma diferença interessante a se pensar. Outra diferença interessante a se pensar quando você vai avaliar um fundo de tijolo. Uma empresa ou um fundo que investe numa mesma região ou que investe numa região diferente, regiões diferentes. Quando eu falo regiões diferentes, eu estou me referindo aqui a cidades diferentes e estados diferentes. Então, há alguns fundos que têm propriedades em diversas regiões do país, né, de norte a sul. Então, essa é uma diferença também que vocês podem levar em consideração em relação a fundo de tijolo. E a outra delas é quais são os tipos de empreendimento que esse fundo de tijolo opera. E aí nós vamos dividir, então, vamos subdividir esse fundo de tijolo em algumas outras divisões. Vamos lá ver? Quais são elas, então? Fundos de tijolo. Há alguns fundos que operam, por exemplo, que constroem e exploram prédios alugados para bancos. Aqui, então, eu quero fazer uma observação bastante interessante para vocês. Vemos hoje, estamos observando um número de agências bancárias diminuindo, né? Por quê? Os bancos estão se tornando cada vez mais digitais. A maior parte das operações hoje de bancos você faz através de aplicativos mobile. Então, você tem o banco hoje na palma da sua mão. Não há a necessidade de você ir toda hora a um banco. Com isso, nós estamos vendo as agências diminuírem o seu tamanho. Além de diminuir o tamanho, também estão diminuindo a quantidade de operações feitas na agência. Com isso, faça uma avaliação interessante quando você for olhar, por exemplo, para fundos imobiliários que operam bancos, tá? Observação feita é importante, dada a tecnologia que vem chegando por aí, certo? Outra fundo que opera escolas. Há fundos que operam prédios alugados para instituições de ensino, faculdades, escolas, né, sei lá, secundárias, enfim, na educação. Outras também trabalham com escritórios, lajes corporativas que eles chamam, né? São aqueles prédios em determinadas regiões das cidades, grandes cidades, de preferência são construídos ou são adquiridos esses imóveis em locais nobres, onde esses imóveis são alugados para grandes empresas, grandes escritórios, tá? Que também nós vimos num passado bem recente aí em relação à pandemia, né, 2020, uma mudança de comportamento das grandes empresas, colocando a maior parte dos seus funcionários em home office e esvaziando algumas lajes corporativas. Então, também há uma preocupação com esse tipo de olhar, né? Porque nós vimos já muitas empresas retornando para os seus escritórios, porém nem todas as pessoas voltaram.
Algumas delas permaneceram nas suas casas, ou num esquema de rodízio, né? Com isso, nós vimos andares inteiros sendo entregues nas principais regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, e quando eles retornaram, diminuíram os seus escritórios, tá? Então, há uma observação importante também nesse ponto de vista aí, tá? Outra tipo de fundo de tijolo que operam galpões logísticos. Aí eu quero fazer um outro parênteses para vocês também em relação a galpões logísticos. Vamos lá fazer uma observação importante. Temos visto recentemente, aliás, nos últimos 5 anos, né, o mercado de comércio eletrônico crescendo de uma forma assustadora, tá? Eu vou chegar lá no galpões logísticos já já. Grandes empresas, marketplaces, por exemplo, como vocês já conhecem, vários deles aí, não preciso nem citar aqui, mas eles estão colocando galpões de centros de distribuição em várias cidades do país. E vamos observar um pouquinho aqui o seguinte. Algum tempo atrás, quando você fazia uma compra na internet, o seu produto demorava alguns dias para chegar na tua casa. 7 dias, 15 dias, enfim. Com o passar do tempo, nós estamos vendo esse prazo cada vez mais diminuir, ao ponto de chegar em alguns tipos de compra que a entrega é feita no mesmo dia. Ora, se isso está acontecendo, nós temos que entender o seguinte: as empresas de comércio eletrônico elas estão criando centros logísticos cada vez mais próximos das pessoas. Então, tem aumentado o número de galpões logísticos para este tipo de empresa. E o prazo de entrega diminuindo. Daqui a pouco nós vamos receber em horas. Aliás, isso já acontece nas grandes cidades, né? Mas daqui a pouco até no interiorzão aí vai acontecer. Dependendo da compra, você vai receber em algumas horas. Isso quer dizer que, pessoal, vai aumentar o número de galpão logístico sendo oferecido no mercado. Por quê? O prazo de entrega das compras feitas de forma online não vai voltar a crescer, ela só vai diminuir. Nós vamos querer comprar e receber no dia, comprar e receber no dia. Com isso, o galpão logístico vai ter um aumento gigante, tá? Então, percebam essas diferenças que podem fazer mudança no seu dia a dia. Outros fundos operam hospitais, ou seja, investem em imóveis que vão servir para atender hospitais. Alugam, exploram hospitais. Alguns outros operam hotéis, tá? Também há um segmento que opera hotéis e prédios industriais, certo? Lajes, né? Lajes não, prédios mesmo, plantas industriais. Além dos galpões logísticos, plantas industriais. Para quê? Para que você instale a sua empresa num determinado ponto, esse galpão, esse fundo te aluga isso. Além disso, lógico, nós temos aqueles que vocês já conhecem, que operam em shopping centers, que nós vimos há algum tempo atrás, aí de 2020 para cá, muitos deles perderem seu valor, porque os shoppings ficaram fechados durante muito tempo, empresas fecharam, né, saíram dos shopping centers, e agora está havendo, então, um reaquecimento desse mercado de shopping. Temos visto aqui alguns papéis do mercado de shopping center, do fundos de shopping center, performando bem agora nos últimos meses, tá bom? Então, fundo de tijolo, a gente para por aqui, porque são essas as características deles, tá bom? Ganha com aluguel e tem essa diversidade de possibilidade de investimento, tá? Além do que também agora temos os fundos de galpões para mercado agro, né? Então tem bastante fundo do agro também, tá? Vamos lá. Outro tipo de fundo são os fundos chamados fundos de papel. Há uma diferença que a gente até comenta aqui de vez em quando para vocês, que eu vejo, ó, pessoal, créditos imobiliários, né? Fundos de crédito imobiliário, de recebíveis imobiliários. O que é isso, na verdade? Esses fundos, eles trabalham comprando títulos ligados ao mercado imobiliário. Eles compram alguns títulos, na verdade, eles compram, então, contas a receber do mercado imobiliário. E aí eles são donos daquele título, eles vão cobrar esses títulos. Esses títulos podem ter letra de crédito imobiliário, letra de crédito agrícola, né? Pode ter também certificado de recebíveis imobiliários e certificado de recebíveis agrícolas. Aí tem uma diferença entre um e outro, porque um é emitido por banco, o outro não, tá? Então tem uma diferencinha técnica aí, tá? Além disso, pode ter letras hipotecárias também nesse fundo de papel e o tal do FDIC, que são fundos de investimentos de direitos creditórios, ou seja, eles compram títulos
de contas a receber, certo? Então, estes são os tipos de fundos de papel que nós chamamos. Porque, na verdade, ele não investe num imóvel físico. Ele vai trabalhar com títulos. Ele negocia títulos para poder cobrar no futuro, tá? Muito bem. Além disso, nós temos os outros chamados fundos híbridos. O que quer dizer fundo híbrido? Ele tem um pé em cada canoa. Ele trabalha tanto quanto imóvel real, como também em papéis. Então, eles têm os imóveis diretamente e tem também alguns papéis que eles negociam na sua carteira, tá? Essas são as classes de fundos imobiliários, pessoal. Muito bem. Como é que eu vou investir, então, nesse negócio? Você que está chegando agora, começando a conhecer investimento de fundo imobiliário, como é que você investe? Exatamente em como você investe em outros fundos. Às vezes você já teve o teu assessor financeiro ou o teu gerente de banco falando sobre fundos e tal. Como é que você faz isso? Você pode comprar cotas. E o interessante de você comprar cotas é que você não precisa ter o valor muito grande para isso. Você não precisa ter o dinheiro total, o capital total para investir num imóvel inteiro. Você vai comprar fracionado, tá? E os principais fundos, ou os fundos mais populares, estão negociados na nossa B3. Então, através do seu computador, da sua casa, através da sua plataforma gráfica, você consegue fazer um investimento num fundo imobiliário, tá? Seja ele de tijolo, seja ele de papel, seja ele híbrido, tanto faz, tá bom? Muito bem. O que é interessante? Há um valor mínimo, claro, que você precisa ter para você comprar essa cota, mas é possível investir a partir de uma cota. E essas cotas, pessoal, custam muitas vezes menos do que R$ 100. Aliás, tem fundos aí que custam menos de R$ 10, que você pode começar a investir com menos de R$ 10 por mês, tá? Perfeitamente possível. Há alguns custos em relação aos fundos imobiliários? Sim. Há dois tipos de custo, na verdade, tá? Primeiro, a taxa de administração, que é um serviço prestado pela própria gestão do fundo, que ela vai administrar todo o imóvel, né? É cobrado isso, inclusive quando você vai ler o prospecto do fundo, essa informação está lá, né? Qual é a taxa de administração que é paga para o fundo, né? E também pode ter a taxa de performance, que é em relação ao desempenho do fundo. Ou seja, se o fundo performar acima de X%, há lá uma taxa, um custo extra que você vai pagar para o fundo. Tá? Fora isso, pode ou não ter taxa de corretagem, né? Algumas corretoras têm lá a sua taxa de corretagem, algumas corretoras não têm taxa de corretagem. Então, o que é importante? Verifique com a sua corretora qual é a taxa de corretagem para operar fundos imobiliários nessa sua corretora, certo? Muito bem. Vamos falar um pouquinho então de rendimento sobre fundos imobiliários. O que é importante a gente pensar? Há uma distribuição de rendimentos de forma periódica. Por lei, é obrigatório que o fundo determine ou distribua isso uma vez por semestre. Porém, muitos desses fundos, ou a grande maioria deles, paga mensalmente, o que torna bastante atrativo a operação em fundo imobiliário para você fazer renda recorrente. Este, então, é o grande legal do fundo imobiliário. Você investe em pouco por mês e, de acordo com a tua cota, você vai receber aquele percentual mês a mês, tá? Que você pode utilizar para juntar com mais um pouco do seu capital e reinvestir naquele fundo ou ir fazendo uma carteira de fundos imobiliários, tá? Muito bem. Como é que é dividido isso aí em relação a volume de rendimentos? Depende muito da política de investimento do fundo. Primeiro, que nós podemos pensar aqui, a renda de aluguel dos imóveis, né? É uma opção. Segunda, incorporação, ou seja, quando ele incorpora outro imóvel àquele fundo, pode ser que isso aumente. Venda de direitos reais sobre os imóveis também pode ser uma forma de esse volume aumentar. E juros de títulos e valores imobiliários. Tá? Então, esse é o volume de rendimentos que pode vir aumentar ou diminuir de acordo com a performance ou com a gestão do fundo, tá certo? E lembrando, pessoal, vocês, nós como cotistas desse fundo, não temos gerência nenhuma sobre isso. Isso é papel do gestor do fundo. Você não exerce direito real sobre o fundo, não tem voto direto sobre isso, tá? Então, isso é uma característica de fundos imobiliários. O que mais, pessoal? Como é que nós vamos escolher, então? Agora vem o ponto de vista que a gente comentou um pouquinho lá atrás em relação a fundos de tijolos, né? Qual fundo escolher? Primeiro, nós vamos procurar aqueles setores que estão crescendo.
Então, dado esse cenário mundial e essa situação hoje de comércio eletrônico, diminuição do número de agências pelos maiores bancos, os bancos vão acabar? Não, não vão acabar. Mas eles estão diminuindo suas agências. Ao passo que, ao invés de ele utilizar muitas vezes um prédio inteiro, ele acaba utilizando uma sala ou algumas salas de um determinado prédio. Então, observe que isso é uma mudança de comportamento. Isso vai mudar? Acredito que não, porque isso é uma macro tendência, né? A digitalização dos negócios. Então, com essa macro tendência, nós vamos ter só que nos adaptar. Então, observe esse tipo de situação quando você for buscar algum fundo imobiliário. Buscar setores que estão crescendo, tá? Tudo bem. Segundo ponto a avaliar na hora de você fazer a sua escolha para o fundo imobiliário. Aquele que te paga um dividend yield, ou seja, um percentual mensal, um aluguel, ou dividendo, né, como é chamado ali, entre 0,8% e 1,3% ao mês. Né? Aquele que paga muito pouco não é tão legal. Aquele que paga muito também pode ser que ele esteja se desfazendo de algumas coisas. Então, uma relação média aí entre ganho mensal entre 0,8 e 1,3. Se você tiver um imóvel hoje, você vai alugar esse imóvel, colocar no mercado para alugar, você vai ter um rendimento mensal aí do seu aluguel em torno de 0,6%, quando muito. Além disso, você é responsável por toda a manutenção deste imóvel. Além disso, você tem que ter o capital para você investir nesse imóvel e imobilizar esse capital para que construa ou compre, né, uma unidade para que você possa alugar, ou você é responsável pela manutenção. Além disso, você vai ter lá os seus impostos quando declarar seu imposto de renda no ganho de capital, certo? Então, cuidado também, é um cuidado importante na hora de avaliar. Outra, se os ativos desse fundo estão bem distribuídos. Onde é que estão esses ativos? Estão todos concentrados num lugar só? É um único prédio? Então, quanto mais bem distribuído for o fundo, é mais fácil você ter uma melhora da performance. Por quê? Porque você dividiu o risco, então. Vamos supor, um prédio enorme na Avenida Paulista ou na Avenida Faria Lima, em São Paulo, está muito mais arriscado a sofrer situações de revés do que se você tiver vários imóveis espalhados pelo país. Tá? Esse é um ponto interessante para você avaliar também. Outra questão, a avaliação dos cotistas. Então, há sites hoje onde você consegue ver a avaliação dos cotistas em relação ao fundo. Quando eu apresento para vocês aqui, muitas vezes, os estudos que a gente faz lá do fim de semana, ou mesmo durante a semana, que eu mostro os fundos imobiliários, eu sempre vou lá no site consultar o site para ver a avaliação do fundo, tá? E aí tem um site legal que você consegue ver chamado fii.com.br. Entra lá que você consegue ver toda a avaliação em relação ao fundo, certo? Não só a avaliação dos cotistas, mas também uma série de outras informações do fundo, quais são os imóveis que ele tem, rendimento no ano, enfim, todas as avaliações, tá? Outra questão importante que você pode ficar atento é se este fundo participa do índice de fundos imobiliários, participa do IFIX, né? Aqueles que participam do IFIX, teoricamente, são aqueles que têm melhor performance ou que são mais bem avaliados, tá bom? Vale a pena, então, você levantar todas essas preocupações na hora de escolher o seu fundo. Observar, então, essas situações, tá? Observar o setor. Então, faça um estudo mais detalhado mesmo, aprofunde-se um pouquinho, entenda um pouquinho, entra no site, dá uma olhada, conheça quais são os imóveis desse fundo. Tem alguns sites que mostram até as fotos dos imóveis do fundo. É bastante interessante você conhecer isso para você entender a região onde ele está, qual é o setor que mais predomina naquela região onde ele está. É bastante interessante isso. Falou? Vamos lá. Claro que nós temos que falar também da mordidinha do leão, né, pessoal? Então, estamos investindo em fundos imobiliários. O que é que eu tenho que saber em relação à tributação? Vamos lá? Parte desse fundo é isenta, parte não é. Então, quando é que nós somos isentos do imposto de renda? Naquele rendimento mensal, certo? Rendimento periódico. Primeiro, a isenção do rendimento periódico vai ser isento se, primeira condição, o cotista, então você, investidor, tiver menos do que 10% do total de cotas do fundo. Você é isento, tá? Segundo, este fundo deve ter no mínimo 50 cotistas. Aí você é isento. E a terceira é, essas cotas são negociadas pela B3, certo?
Essas 3 condições atendidas, o seu rendimento periódico vai ser isento de imposto de renda, tá? Aquele 0,08% a 1,3%. Se essas 3 condições forem atendidas, o seu rendimento periódico é isento, tá? Além disso, ou mais do que a outra questão, é o ganho de capital. Que o ganho de capital é o ganho obtido pela valorização das cotas, tá? Então, este sim é tributado e paga imposto de renda. Tá, mas quando eu pago imposto de renda? E qual é a alíquota de imposto de renda que eu vou pagar? A alíquota é de 20% quando estas cotas forem vendidas, certo? Então, durante o tempo que você possui essas cotas, você não paga imposto de renda. Ao vender essas cotas com a valorização, o ganho do capital é tributado em 20% na hora da venda, certo? Essa é uma preocupação também interessante que alguém perguntou para mim esses dias. Porém, como você está fazendo um investimento de longo prazo, você não vai se preocupar com isso agora, né, pessoal? Tá? Vamos lá. Existem vantagens e desvantagens para você operar fundos imobiliários ou para fazer investimento em fundo imobiliário? Sim, existem algumas vantagens e pode ser que também tenhamos algumas desvantagens. Vamos analisar algumas delas aqui. Quais são as vantagens de você operar ou de você investir em fundo imobiliário? Primeiro, você tem uma gestão profissional, né? O gestor do fundo, geralmente, normalmente, é uma pessoa ou um grupo de pessoas que conhece o que está fazendo, sabe onde estão investindo, conhece o mercado imobiliário como poucos, né? Segunda vantagem, os imóveis dos fundos, principalmente de tijolos, são imóveis de primeira linha. E esses imóveis são alugados também para inquilinos de primeira linha. Então, grandes empresas, bancos, hospitais, né, empresas de saúde. Ok? Então, assim, você vê que são empresas sólidas, né? Não vou dizer que não tem risco, mas são sólidas. O que é legal também, outra vantagem, permite que com pouco dinheiro você comece a fazer seus investimentos. Isso eu estou falando de menos de R$10, pessoal. Tem fundo no mercado que vale R$ 9,80, R$ 9,90. Bons fundos, tá? Ok? Outra vantagem, o investimento é fracionável, ou seja, se amanhã ou depois você tem bastante cotas de um fundo e precisar de algum dinheiro, você não precisa vender todas as suas cotas, você pode vender parte. Já, puxa, vou precisar de uma grana rápida aqui para eu poder fazer sei lá, correr atrás de uma situação de saúde ou fazer uma reforma na minha casa. Qualquer situação que você precise de dinheiro, você não consegue. Caso você tenha um imóvel, você não consegue vender ele ali a toque de caixa. E se você fizer isso, você vai ter que baixar muito o preço. Já no fundo imobiliário, você pode vender algumas cotas, né? Mesmo que seja a mercado, mas você pode vender para você fazer um dinheiro rápido e depois você volta a reinvestir, tá? Uma outra vantagem, não há a preocupação com a administração do imóvel. Isto é função do gestor do fundo, da administradora do fundo, ou do imóvel lá, tá? Outra que é muito legal também, os custos dessa manutenção, eles são diluídos entre todos os cotistas. Então não pesa para todo mundo, o que é bastante interessante do ponto de vista de manter um imóvel, que vocês sabem como é que custa isso. Muito bem. Há algumas desvantagens? Eu acredito que sim, mas se você depois vai fazer a balança aí, ver o que pesa mais. A primeira dela, você não consegue escolher qual imóvel vai investir. Isso é tarefa do gestor, tá? Ou eles vão identificar as melhores oportunidades e fazer o investimento. Segundo, você não tem voto na decisão do fundo, ou seja, quero esse, quero aquele, não quero, não tem isso, tá? Não, você não tem voto, nenhum tipo de voto os cotistas têm. Terceiro, não há como você utilizar este imóvel que você faz parte como cotista como garantia de qualquer outro tipo de operação. Como, por exemplo, você pode fazer um financiamento que você coloca a tua casa como garantia ou algum imóvel. No caso dos fundos imobiliários, não tem isso, não tem essa possibilidade, tá? Outra questão, você não tem controle direto sobre a propriedade do imóvel. Por quê? A propriedade é do fundo, né? Nós temos uma cota de participação desse fundo, mas que não dá direito a gente poder controlar absolutamente nada. Tá? Então, o que vale a pena aqui? Vocês pesarem, né? Pesem os prós e contras, avaliem de forma muito calma quais são os potenciais setores que estão em crescimento, para que você comece a olhar, então, a observar e aí sim tentar escolher, até avaliar, né? Acompanhar a performance do fundo num prazo um pouco mais recente, no último ano, por exemplo, que houve uma queda importante nos fundos
logo depois da pandemia, mas agora já estão retomando de novo. E nós temos visto boas performances de fundos aí recentemente, pelo menos nos últimos 3, 4 meses, tem trazido bons resultados para a gente. Inclusive, eles têm participado da nossa lista aqui de swing trade, que eu já convido a vocês. Quem não assinou ainda, pode assinar, porque assina já, né? Toda semana tem um fundo imobiliário novo aí para a gente poder acompanhar. E quando eu coloco esses fundos lá na planilha, eu sempre faço uma avaliação antes, né? Eu faço toda essa avaliação que eu acabei de falar para vocês fazerem aqui, qual é o setor dele, quanto ele está pagando por mês, né? Se tem imóvel, onde estão esses imóveis, se é do agro, vamos ver o que, que ele faz, tá? Então eu sempre faço essa avaliação para depois colocá-la na planilha para que as pessoas possam investir, tá? Aqueles que pagam um yield bem direitinho, entre 0,8 e 1,2, 1,3, alguns até estão pagando mais, tá? Então eu sempre faço essa avaliação e é válido que vocês façam também, tá certo? Muito bem. Ok, já sei tudo isso, estou chegando agora aqui, começa por onde? Onde você começa? Primeira coisa, você tem que ter uma conta numa corretora, né? A corretora é a empresa ou a instituição que faz você entrar nesse ambiente entre você na sua casa e bolsa de valores, né? Ela é o intermediário. É lá que você vai depositar o seu capital para depois fazer o investimento na bolsa e ele fica lá na custódia da corretora. O que vale também perguntar para a tua corretora, pessoal, é o seguinte: pode haver, além da taxa de corretagem, uma taxa de custódia desse fundo. Então, pergunte para a sua corretora se há taxa de custódia também, ok? Há os custos diretos do fundo, há taxa de corretagem e pode haver uma taxa de custódia. Então, verifique isso junto com a sua corretora para que você tenha todas as informações antes de fazer o investimento, tá bom? E aí, decidiu fazer o investimento? Abre a sua conta aqui na BS Investimentos. A BS Investimentos é a corretora da XP, parceira aqui do canal, né? Inclusive, cede o espaço para a gente lá fazer os nossos treinamentos. Daqui a pouco nós teremos uma, um negócio novo aqui, uma novidade para quem é assinante aqui do canal e cliente XP através da BS, que só vai ser exclusivo para a BS Investimentos, né, para clientes BS Investimentos. Então, quem não tem conta na BS ainda, já pode escanear esse QR Code aí ou clicar nesse link aqui, que vocês vão cair numa página para deixar o seu contato ali. Você já vai ter algumas informações ali sobre como utilizar o Profit Pro, que é a ferramenta de negociação, a plataforma, né? Com um treinamento já, com alguns módulos para você aprender a utilizar a plataforma, quem está chegando agora. Então, vale a pena bastante vocês abrirem sua conta, fora outros benefícios, né, pessoal? Calculadora de imposto de renda, um assessor exclusivo para te atender, entre outros benefícios aí, tá bom? Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre fundos imobiliários. Não dá para entrar em tantos detalhes assim, o vídeo já vai ficar longo aqui, já está com mais de meia hora, né? A ideia é trazer uma informação, de certa forma, abrangente, mas que dê um passo inicial para todo mundo que está chegando e que vocês possam, a partir de agora, pesquisar um pouco mais sobre fundos imobiliários e entender como esses fundos operam, pelo menos para saber, é fundo de tijolo ou é fundo de papel? Se for fundo de papel, o que, que ele tem na carteira? Então aí você vai se aprofundando, tá? Olhando sempre com um horizonte lá de longo prazo, para que ele vá te pagando aluguel mensal e você forme uma carteira de renda passiva, para que lá no futuro você tenha uma renda aí de 10, 15 mil reais por mês, somente vinda de fundos imobiliários. Tá? Ah, Henrique, mas se eu for olhar isso, eu tenho que colocar não sei quanto. Pessoal, vai colocando. Você está fazendo seus investimentos em swing trade, você está fazendo seus investimentos em day trade, as operações de day trade, aquilo que você ganhar, coloca no fundo. Olha lá para o horizonte da frente, né? Nós temos um costume, nós aqui latinos, né? Temos um costume de ser muito imediatistas e não olhar para frente, não olhar para um horizonte de 20, 30 anos. Mas é preciso olhar, pessoal. É preciso olhar. Por quê? Nós não sabemos como é que vai ser o nosso sistema de aposentadoria daqui para frente. Houve uma reforma há pouco tempo e já se fala que essa reforma não foi suficiente. Você vai ficar dependendo disso? Ah, tudo bem, é o oficial, é o que temos. Ok, é o que temos. Eu entendo isso, concordo com vocês. Mas, se você puder olhar para o futuro e fazer uma reserva, não é melhor você contar com o INSS e com o fundo imobiliário que te paga a renda mensal também? Né? Então você faz o investimento agora e tudo aquilo que entrar agora você reinveste para o futuro. Quando eu estou falando para o futuro, os seus netos lá,
quando você estiver mais velho, ok? Beleza? Espero ter ajudado todos vocês. Qualquer dúvida, vamos conversar aqui, deixa o teu comentário com a gente. A ideia é a gente aprofundar um pouco mais sobre isso também, só que não nesse vídeo de hoje, né? Mas dá para a gente conversar bastante sobre isso, dá para a gente poder falar bastante sobre isso, trazer talvez aqui um especialista qualquer dia para falar num evento exclusivo para a gente aqui, para os assinantes do canal, tá bom? A gente vai trocando essas figurinhas aí e vamos aprofundando o nosso conhecimento em fundos também, tá certo, pessoal? Para vocês eu deixo um grande abraço. Qualquer dúvida, escreve aqui no comentário. Se você gostou, escreve também. Se você tem alguma observação também, não gostou, escreve. É muito legal também saber o que você está achando, tá? Todas as perguntas eu procuro responder com a maior tranquilidade possível. Claro, né? Desde que o comentário seja bem feito, argumentando, educado, com algum fundamento, né? E não simplesmente aquele que vai só para tumultuar. Tá certo, pessoal? Valeu, então. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.